Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Patologia Geral e Clínica, onde nós iremos abordar, então, a inflamação, regeneração e reparo dos tecidos. Na nossa aula passada, nós falamos, então, sobre as lesões, que são reversíveis e irreversíveis, e as lesões irreversíveis evoluindo para a morte celular. Aqui no caso, nós vamos falar sobre a inflamação e vocês precisam entender que o processo inflamatório, ele é um processo protetor, ele protege o nosso corpo e é um processo normal e acontece através da ação de proteínas e das células do sistema imunológico, tá? Então, aqui nessa imagem eu vou representar para vocês quais são as células envolvidas no processo inflamatório. Então nós temos um vaso sanguíneo e dentro do vaso sanguíneo flui o sangue, tá? Que é composto por plaquetas, por glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. Então nós vemos aqui, olha, leucócitos, linfócitos, monócitos, os monócitos, então, evoluindo para macrófagos, que são células fagocitárias, muito importante para a eliminação de agentes invasores, de micro-organismos, bactérias, tá? Mastócitos, eles possuem grânulos que ao se romper, os mastócitos, eles ativam então os mediadores químicos que participam do processo da inflamação, como a histamina, prostaciclina e assim por diante. Então nós temos também o que? As proteínas plasmáticas, que são mediadores do processo inflamatório, também auxiliando na remoção de micróbios, que são micro-organismos, tá? E também temos fibroblastos e células e proteínas da matriz extracelular, que são responsáveis pelo reparo tecidual, então, tá bom? Então, ao compreender que nós temos principalmente envolvidos no processo de inflamação a recrutação de células de defesa para o local lesionado com o intuito de eliminação de micro-organismos. Então, por exemplo, se você perfurar o seu pé com um prego, o que vai acontecer? Ocorre ali que para evitar então a entrada desses agentes invasores, que vão entrar pelo local que foi perfurado através da lesão cutânea da tua pele, entra micro-organismos, bactérias e aí todas essas células de defesa, elas caminham, são transportadas pelo sangue até o local lesionado. Lá, leucócitos, macrófagos vão fagocitar os agentes invasores que estão entrando para dentro do nosso organismo para evitar processos infecciosos, tá bom? E aí, as plaquetas também têm um objetivo, que é ir lá para o local perfurado e tampar, formar um tampão primário para evitar que o sangue fique extravasando, tá bom? E também impedir que outros micro-organismos adentrem para dentro do organismo. Tá? Então, compreendido que a inflamação é um processo normal, uma resposta fisiológica protetora, vocês precisam entender que nós temos dois tipos de inflamação. Nós temos a inflamação aguda e a inflamação crônica, tá? E quais são as características desses processos inflamatórios? Na inflamação aguda, nós temos uma inflamação de curta duração. Ela dura menos de 2 semanas, tá? E aí, nessa resposta inflamatória aguda, as células que estão presentes são os neutrófilos polimorfonucleares, tá? Já quando essa inflamação, ela se prolonga, essa resposta inflamatória, ela dura mais de 2 semanas, podendo levar até meses e anos para se restabelecer, nós temos então uma inflamação crônica, que é a inflamação de maior duração, que pode durar então, como eu mencionei, anos após o agente causador da inflamação aguda persistir por muito tempo. Então a inflamação crônica, ela é caracterizada por uma inflamação persistente, tá? Quando a aguda aqui durou menos de 2 semanas, não deu conta de resolver o processo
inflamatório evolui para uma inflamação crônica e as células presentes são os linfócitos, plasmócitos e macrófagos, tá? Bom, na inflamação aguda, ela é caracterizada por alguns eventos vasculares e os eventos celulares, tá? Então, nos eventos vasculares, o que nós observamos num processo inflamatório? A inflamação ela é caracterizada por vermelhidão do local, pelo calor, né? Então, o local inflamado ele fica quente, fica vermelho, ele edemacia, ele fica inchado. Esses sinais clássicos da inflamação, que é o calor, rubor, o edema e a dor, ele acontece por causa desses eventos vasculares e celulares da resposta inflamatória. Então, a primeira alteração característica do evento celular é a alteração do vaso sanguíneo, tá? Por quê? O vaso sanguíneo, ele está transportando as células de defesa para o local lesionado. Então, o que acontece? Em um primeiro momento e de forma muito rápida, ele faz vasoconstrição, mas o processo inflamatório, esse evento vascular, ele é caracterizado pela vasodilatação. Então, o vaso, ele aumenta o seu calibre. Ao aumentar o calibre, aumenta o fluxo sanguíneo, tá? Porque há um recrutamento intenso de células para um local lesionado, então aumenta o fluxo sanguíneo. Então, primeiro, o evento vascular é caracterizado por vasodilatação, por um fluxo sanguíneo aumentado, com a intenção de fazer o quê? Levar muitas células de defesa para o local lesionado, tá? Essa vasodilatação intensa com migração, né, emigração dos neutrófilos para o local da lesão, gera um extravasamento também, tá, de proteínas, caracterizando o edema, tá? Então, como esse edema acontece? Acontece através da segunda alteração vascular, que é o aumento da permeabilidade vascular. O aumento da permeabilidade, vocês estão vendo aqui, olha, nós temos o vaso sanguíneo e o epitélio, tá, vascular, que fica revestindo os vasos sanguíneos. E essas células são bem fechadinhas. No aumento da permeabilidade, o que acontece? Ela fica levemente porosa e aí aumenta o extravasamento de líquidos de dentro do vaso sanguíneo para fora, para o meio extracelular. Isso acontece devido ao aumento da pressão hidrostática, tá? Então, digamos que o vaso sanguíneo fica poroso, tá? E esse aumento da permeabilidade faz com que os líquidos fluam agora para fora, para o meio extracelular, tá? E nós temos dois tipos de extravasamento, que é o transsudato e o exsudato. Então, o aumento da permeabilidade vascular é responsável pelo edema, aquele inchaço que a gente observa. Então, o transsudato é o edema que ele tem baixa quantidade de proteína, tá? Ele é caracterizado, então, quando o indivíduo fica edemaciado, com o pé, a perna inchado em algumas condições patológicas, como na doença hepática, na insuficiência cardíaca congestiva. Já o exsudato, aqui nós temos grande quantidade de proteínas e leucócitos extravasando, saindo do vaso sanguíneo para o meio extracelular, tá? E aí, no exsudato, nós temos então a presença de um processo inflamatório, tá? O que acontece? Após os eventos vasculares, que faz vasodilatação e aumenta a migração de leucócitos para o local lesionado, automaticamente nós temos o evento celular acontecendo. Então, os eventos celulares, ele é caracterizado pela adesão e migração dos leucócitos para realizar a fagocitose do agente invasor, de uma bactéria, por exemplo, tá? Então, nós temos, em um primeiro momento, os leucócitos, eles fazendo a ligação, eles se aderem, então, ao epitélio vascular, posteriormente, eles
ligados ao epitélio, eles rolam e eles são ativados em macrófagos, tá? Os macrófagos, então, eles passam por entre as células do epitélio vascular para então fazer o processo de fagocitose. Então, esse evento celular, que é a adesão e migração dos leucócitos, é muito importante porque faz com que a célula do sistema imunológico saia do vaso sanguíneo, atravesse o vaso sanguíneo para o tecido onde está ocorrendo um processo inflamatório com o objetivo de realizar a fagocitose dos micro-organismos, tá? Bom, então, na sequência, caso o estímulo ele não cesse, essa inflamação aguda, ela não consiga eliminar um agente patológico e reverter esse processo inflamatório, a inflamação ela evolui para uma inflamação crônica. A inflamação crônica, então, ela tem algumas causas, como a exposição prolongada a um agente nocivo, doenças autoimunes, tá? Que acometem algum tecido por um tempo muito prolongado, evoluem para uma inflamação crônica, e infecções persistentes que não foi resolvida durante o processo da inflamação aguda, tá? Então, essas são as causas da inflamação crônica. No entanto, a inflamação crônica, ela é caracterizada aqui, olha, por infiltração de macrófagos, linfócitos e plasmócitos, que são os tipos de células presentes na inflamação crônica. Acontece uma destruição do tecido, tá? Porque o processo inflamatório, ele é um processo de reparo, ele é um processo fisiológico normal, mas quando ele chega num estágio de inflamação crônica, ele começa a causar dano ao tecido. E esse dano, então, precisa ser reparado, o tecido precisa ser regenerado para voltar às suas funções normais. Bom, então, vamos falar sobre regeneração e o reparo tecidual. Quando esse dano lesivo, tá, às células evolui para um processo de cura, na tentativa então de restaurar a estrutura e a função dessas células que foram lesionadas, para que isso aconteça envolvem dois processos. O processo de regeneração e de reparo, e eles são diferentes. A regeneração é uma cura mediante a restauração completa do tecido, tá? E o reparo ocorre a formação de cicatriz. Então, no reparo, o dano lesivo ao tecido foi maior, foi mais intenso. E aí esse tecido precisa ser cicatrizado. Então, vamos lá. Nessa imagem, eu tenho aqui um tecido normal. O epitélio está íntegro. No processo de regeneração, o que vai acontecer? Uma lesão superficial, afetando somente o epitélio, tá? O que acontece na regeneração é a substituição desse tecido. Esse tecido, ele volta a ser, esse epitélio, ele é regenerado por células novas e ele recupera a sua função. Já na lesão mais acentuada, olha aqui, epitélio e o tecido foi totalmente lesionado, acontece a formação de cicatriz, porque precisa fechar essa lesão, essa ferida, de dentro para fora. Então aqui acontece que um tecido conjuntivo irá ser formado para fechar essa cicatriz, tá? Para fechar esse tecido que está, né, digamos assim, aberto, né? E aí, fechando isso, dá origem à cicatriz que caracteriza o reparo desse tecido que estava lesionado, tá bom? Então, o reparo e a regeneração são fases de evolução para cura e restabelecimento da função de um tecido que estava lesionado. Essa foi a nossa segunda aula. Agradeço a companhia de vocês e nos vemos na próxima aula.